Bom, gravação aqui foi iniciada, pessoal. Gravação aqui. Eu vou explicar como é que você faz o método de Newton-Raphson pensando no trabalho de informática número 6, tá bom? Então, no final também desse vídeo, eu vou falar um pouquinho da prova, né, que eu já corrigi. Eu vou falar como é que foi o critério de correção. Todo mundo tirou uma nota assim boa, né? Mas eu vou explicar um pouco, tá? Primeiro eu vou compartilhar aqui, né? A tela. E eu vou abrir aqui a aula número 12, né? Que vocês têm, a aula 12 aí. E essa aula 12 eu falei de modelo, o que que é modelo, comparei assim, dimensionamento com modelo. Dimensionamento foi uma coisa que a gente fez muito durante o curso, né? E modelo a gente fez só no final. Até dei esse exemplo aqui, muito interessante, simples, mas muito interessante, que se você for fazer o modelo dessa bolinha rolando dessa rampa até bater no chão, você tem que fornecer como variável de entrada só a altura da rampa em relação à mesa e a altura da mesa em relação ao chão, mais nada. O resto você calcula como alcance, né? Como o tempo de voo, como a velocidade que a bolinha vai se auto-lançar, velocidade com que ela vai bater no chão e muitas equações que você tem que usar, né? Modelo é isso. Modelo é uma coisa que você tem muitas equações, poucas variáveis de entrada e muitas variáveis de saída. E esse exercício aqui, esse problema aqui, que é o trabalho de informática 6, a gente já tinha feito o dimensionamento desse condensador, não é mesmo? Mas agora eu estou falando para você considerar o seguinte, que você vai dar a, a geometria do- você vai dar toda a geometria, não vai ser dimensionamento mais, vai ser modelo, tá? Você vai dar toda a geometria do sistema, toda a geometria. O que que seria a geometria? Voltando um slide para trás aqui. É o comprimento do tubo aqui, do tubo interno, do tubo envelope, o diâmetro do envelope, o diâmetro do tubo interno, esse cubo aqui, né? É um cubo de metal, né? Por exemplo, cobre, onde você tem um aquecimento interno. Vamos imaginar que tem um cartucho aqui, que você tem a resistência, tem a tensão que vai alimentar, o fluido é o N-pentano, e a gente quer descobrir, esse, dando esse pouquinho de coisa, né? Vazão de água também, temperatura da água da entrada. São variáveis manipuláveis, eu sempre falei isso, né? A tensão elétrica você manipula, você pode colocar numa fonte de tensão, você pode colocar 10 volts, 20 volts, 30 volts, a resistência é fixa, mas você pode trocar, pode colocar um cartucho com mais resistência ou menos. A vazão de água você regula no registro ali de alimentação da rede de água do laboratório para o condensador. A temperatura da água de entrada é a temperatura do meio ambiente, né? Mas você pode fazer o teste num dia de frio, num dia de calor, então você varia a temperatura T1. Ou pode colocar ali uma torneira elétrica num resistor elétrico. E muitas variáveis de saída, temperatura de condensação, né? Temperatura da água na saída. Então, eu tinha falado para calcular isso tudo, eu até falei que essa temperatura máxima aqui não precisava de calcular não, mas não precisa não, tá? Mas eu vou mostrar como que ela pode ser calculada. Considerar aí que temperatura de ebulição e condensação são iguais e tudo mais, né? Bom, e aqui que está a coisa, né? Como é que esse modelo é feito? Você calcula a taxa de calor elétrico, né? Sempre aparece. Você calcula a taxa de calor elétrica, sempre aparece essa barrinha aqui em cima, enche a paciência, né? Mas, aí, ó, vira e mexe acontece isso. Bom, então, deixa eu ir lá para o final. Ele saiu daqui, deixa eu ir lá para o final. Então, você vai fornecer começar calculando a taxa de calor elétrico, né? Tensão ao quadrado pela resistência. Você tem também a temperatura TA1, vazão, então imediatamente você pode calcular facilmente esse TA2 aqui, ó, a temperatura que a água sai. Só você entrar na forma Q igual a mc ΔT. Agora, para calcular
quanto que vale a temperatura da parede, a gente pode calcular a temperatura da parede no meio, né? Trabalhando com a temperatura da água média, o TAM, que o TA2 você calculou, TA1 mais TA2 sobre 2 é o TAM médio. E essa temperatura da parede você não tem, então como é que você vai dar sequência aqui? Então você chuta um valor, você chuta uma temperatura da parede, mas você chuta também a temperatura de condensação, tá? Aí, como você tem a temperatura de condensação e você tem a temperatura da parede, você consegue calcular o H de condensação usando aquelas correlações lá de condensação, por exemplo, no caso aqui, é dentro do tubo, você pode usar, por exemplo, a correlação de Chato, né? Que você conseguiria achar esse valor, tá? Só que esses valores que você achou tá errado, porque o T-conde foi chutado e a temperatura média da parede foi chutada, não é mesmo? Aí você calcula a temperatura média da parede por essa fórmula, tá? Ela vai dar diferente do valor que você tinha chutado, então você corrige, faz um loop aqui e corrige. E no caso da temperatura de condensação, você vai corrigir assim. Você vai calcular o Q de condensação, o U global vai ser 1 dividido pelo 1 dividido, tudo isso dividido por 1 dividido pelo H da água, mais 1 dividido pelo H de condensação. Então você calcula o U global. O S você tem, você não está dimensionando mais. Então você calcula esse calor de condensação. Se ele não der igual ao calor elétrico, você tem que voltar aqui com outra temperatura de condensação corrigida. Mas aí que está o problema. Como é que você vai fazer essa correção? A temperatura da parede aqui, ela se retroalimenta. Que você chutou um valor para TPM, mas você consegue calcular essa temperatura média da parede. Então é um problema de convergência mais fácil. Agora esse aqui não é. Então, Newton-Raphson. Bom, então vou parar aqui e vou mostrar para vocês o método de Newton-Raphson, tá? Eu 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 estava querendo achar um método de Newton-Raphson da seguinte maneira. Eu tenho, por exemplo, essas duas ó, o exemplo que eu vou dar de Newton-Raphson para vocês não é desse problema, é um exemplo de matemática. Só precisa aprender o método de Newton-Raphson, tá bom? Então você imagina uma função logaritmo de x, é essa daqui, ó. Essa em curva azul. Isso aqui é um gráfico que eu fiz no Excel, tá? Aí eu variei o x aqui de 0,1, 0,2, 0,3, até vários valores de x e calculei o logaritmo. É a função y1. E a função y2 é uma hipérbole. 1 sobre x, que eu também calculei aqui, tá vendo? Quando é que uma encontra com a outra? Eu estou querendo achar isso. Estou querendo saber quando que uma função é igual a outra, né? Ou se você quiser, quanto que y1 menos y2 é igual a zero, tá? É como se eu tivesse uma função f de x que é igual ao logaritmo neperiano de x menos 1 sobre x. E eu quero achar o zero dessa função. Ou seja, o zero dessa função vai acontecer quando o 1 sobre x for igual ao ln de x. Aqui, de acordo com esse gráfico, a gente vai ver que vai dar em torno aqui de 1,7, mais ou menos, não é? Aqui assim, ó, nessa posição, entre 1,5 e 2, aqui mais ou menos no meio, 1,75 talvez, mas o valor certinho, como é que a gente acha? Bom, então vamos fazer para o Newton-Raphson. Como é que você faz? Usando o Python. Bom, eu falei para vocês para escrever colab.research, né? E aí você entra no Google Colab. No meu caso, quando eu entro no Google Colab, eu tenho um monte de programas que eu fiz, tá vendo? Aqui é o próprio trabalho de informática 6 que eu fiz, ele está pronto. Eu fiz ele em Python. Mas eu não vou mostrar não, porque senão perde a graça, vocês é que tem que fazer. E aqui eu tenho um método de Newton-Raphson, um exemplo do método de Newton-Raphson, exatamente esse aí da parábola, perdão, da hipérbole, e do logaritmo. É um programinha muito pequenininho aqui, ó. Ele já está pronto. Deixa eu colocar um tamanho maior para vocês enxergarem melhor. Ele já está pronto esse programa, tá? Se eu tivesse entrado aqui com
pela primeira vez e apareceu uma página em branco. Aí eu tinha que escrever isso tudo aí, tá? A primeira coisa que eu escrevi foi que do mat eu importei o log, tá? Você escreve assim, from mat import log, que eu tenho que calcular o logaritmo neperiano. E no Python, o logaritmo neperiano é log, tá? Se eu precisasse do π, eu colocaria assim, π. Ele ia pegar lá o π, que vale 3,14, tá? Mas no caso aqui eu não vou precisar do π, não, então não vou importar isso, não. Aqui, primeiro deixa eu te falar que esse programa só tem 18 linhas, tá? Só tem 18 linhas. Ele é um programa muito pequeno. Então, a primeira coisa, você importa do mat o log. Esse aqui é o erro. A minha função é aquela. Qual que é a minha função? Logaritmo neperiano de x menos 1 sobre x. E essa função eu quero que ela dê zero. Eu até poderia ter chamado isso aqui de... Quer dizer, eu quero que isso seja zero. Vocês vão entender por que que eu estou chamando isso de erro. E como eu vou fazer várias tentativas, eu vou guardar isso numa matriz com 100 espaços, tá? Não vou precisar disso tudo, tá? Com 10 interações, até menos, já converge. E aqui é o x. Eu vou colocar numa matriz também com 100 valores. Qual é o valor de x que faz esse erro dar zero? O erro vai ser exatamente y1 menos y2. Eu quero que isso dê zero. Eu podia ter chamado isso aqui simplesmente de f, função f. Eu quero que essa função f dê igual a zero. Aliás, quer saber? Eu vou chamar de f aqui, ó, em vez de erro. Eu vou chamar que essa função aqui, eu, eu tenho que saber qual é o x que faz essa função dar zero, tá? Bom, Newton-Raphson, primeira coisa que você tem que fazer é chutar dois valores. Então, o x1 eu vou falar que é meio e o x2 eu vou falar que é 1. Porque se você olhar o gráfico, se eu chutar x igual a meio, não vai dar igual, não. O 1 sobre x está aqui e o logaritmo deu até negativo. O logaritmo vai dar zero. Tá vendo? O logaritmo de 1 é sempre zero, qualquer base. E a função aqui, quando for 1, vai dar 1, claro, né? Porque 1 sobre 1 vai dar 1. Ou seja, não deu igual, mas é os dois valores iniciais, tá? Então, voltando para cá, eu chutei isso. Agora, eu vou começar com i igual a 1, a primeira tentativa. E a minha função aqui, f, a minha função f de 1. Na verdade, eu coloquei 0, mas vai ser f de 1. Eu vou falar que ela vale 1, tá bom? Vou falar que ela vale 1. Pronto. Vou falar que ela vale 1, tá? Na verdade, eu acho que eu nem precisava disso aqui não, sabe? Eu não precisava desse valor aqui não. Eu vou tirar ele. Isso aqui é desnecessário. Agora, eu comecei com i igual a 1, porque eu vou fazer o while aqui com i de 1 a 10. Então, enquanto i for menor ou igual a 10, aqui, ó, enquanto i for menor ou igual a 10, a gente tem que fazer as contas aqui. Isso aqui é o método de Newton-Raphson. Quando o i for maior ou igual a 3, é para você entrar com a fórmula de recorrência. Porque o x igual a 1 e o x igual a 2, eu já dei. Quanto que é o x igual a 1? Meio. Quanto que é o x igual a 2? 1. Pode até colocar 1.0 se quiser, mas não precisa não. Podia deixar 1 mesmo. É o primeiro chute e o segundo chute, tá? Igual está escrito aqui, primeiro chute, segundo chute. Agora aqui não é mais chute. E quando você coloca if, ele tabula. E essa é a fórmula que eu até fui colocar na fórmula, tentei na aula, né, gente? Tentei deduzir, não deu muito certo. Mas é o seguinte, você pega a função, que agora eu chamei ela de f. Não estou chamando ela de erro, mas não. Na tentativa penúltima, por isso que é i-2, e multiplico pelo x na penúltima tentativa, subtraio da função na penúltima tentativa, por isso que é i-1, e multiplico pelo x na antepenúltima tentativa. Aliás, vamos falar última e penúltima. Então, aqui é a função na penúltima tentativa e aqui o x na última tentativa. Aqui é a função na
última e o x na penúltima. E aqui é o erro, ou melhor, é a função f na penúltima tentativa, porque é i menos 2, menos a função f na última tentativa, tá? Lembrando que a primeira tentativa é 1, a segunda tentativa é 2, depois você tem 3, 4. Então, por exemplo, quando você tiver com i igual a 3, isso aqui vai ser 3 menos 2 vai dar 1. Então, vai ser a penúltima tentativa, tá? E aqui o x vai ser 3 menos 1 vai dar 2, e vai ser a última tentativa, e assim por diante. Agora aqui, eu tenho a primeira função, que é o ln de x, aqui é a segunda, que é 1 sub x, e a função que eu quero que dá zero, que eu não estou chamando mais de erro, estou chamando de função f, é a subtração, y menos 2, tá bom? E agora eu vou, cada vez que eu fizer essa conta, eu imprimo o i, o x, o y e a própria função, que eu quero que ela dê zero. Zero ela nunca vai dar, mas vai dar um valor muito perto de zero e aí eu vou ficar satisfeito. A raiz que eu estou buscando dessa função é o x, que eu ainda não sei qual x, se vai ser o x1, x2 eu tenho certeza que não é, mas talvez não seja nem o x3, nem o x4, nem o x5. A fórmula precisa de atuar pelo menos umas 5 vezes, fora o x1 e o x2, para convergir. E aqui, muito importante, depois que você fez todas as contas, você tem que atualizar o i, falar que o i é igual a i mais 1. E aí ele volta aqui para cima no while, tá? E vai para o 2, para o 3, para o 4 e assim por diante. E quando eu destabulo aqui, ó, acabou o programa, é porque eu fiz 10 vezes, depois de 10 vezes vai funcionar, tá? E eu vou printar aqui simplesmente fim. Bom, então vamos lá. Olha, eu vou rodar o programa, para isso eu tenho que chegar nessa flechinha aqui, ó, e clicar. Foi isso que eu fiz. A primeira vez que a gente roda o Python demora um pouco, tá? Depois vai rápido. Olha, ele rodou e deu certo. Sabe por que que deu certo? Porque deu aqui ticket verdinho. E lá embaixo, o que que ele fez? Ele fez 10 vezes, vocês estão vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 10 vezes. E aqui, fim. Cada vez que ele fez, aqui foi a primeira tentativa. Ó, lembra que o x1 era meio? Aí o logaritmo de meio deu negativo, deu 0,6. Se você olhar o gráfico, é isso mesmo aqui, ó. Esse número aqui do 0,5 vai dar aqui um valor que é mais ou menos entre o 0 e o 2, mas mais para perto do 0, 0,6, menos 0,6, tá? Enquanto que o x1 deu 1, né? Não, deu quanto? Meio aqui, 1 dividido por meio vai dar 2. É aqui, ó. Quando aqui for meio, aqui está dando 2, vocês estão vendo? E, de fato, quando eu vou lá no Python, ele achou 2. Aqui, ó. E é claro, quando ele subtrai um do outro, não deu 0. Deu diferente. Segunda tentativa, eu falei que o x era 1, também não deu certo. Que o logaritmo deu 0 e a função deu 1. Quando eu subtraio um do outro, deu 1. Aí, à medida que ele foi fazer a terceira, a quarta vez, ele já entrou na fórmula do Newton-Raphson. E olha só, ele está achando esse valor aqui para o x, esse aqui é o x3. Esse para o logaritmo de x3, esse por 1 dividido por x3. O erro já caiu bastante, já dando um erro só de meio. Mas aí ele vai para a quarta tentativa, quinta tentativa. Repara como que o erro aqui, ó, deixa eu colocar um tamanho menor, perdão, ao contrário, tamanho menor, para aparecer tudo aqui na tela. Olha aqui, olha bem, gente. O erro começou com meio, depois 0,14. Isso aqui, esses dois erros, foi chutado. Mas depois 0,02, depois 0,01. Olha como é que já está ficando um erro muito pequeno. Aqui, 10 a menos 5, 10 a menos 8, 10 a menos 16. O erro que ele encontrou aqui foi de... Esse número aqui, na verdade, é 0,1... Não, 0,00000, depois de 16 zeros que aparece isso aqui. E ele achou que o x, isso aqui é a raiz, ó, 1,76322. Olha como é que para esse 1,76322, olha só quanto que deu logaritmo de x, 0,561714. Olha aqui, isso aqui não é a mesma coisa? 0,6714, só aonde? Lá nas 409, está aqui, ó, 409. Você está vendo esse 409 aqui, ó?
Olha aqui, 409 aqui também, ó. Tá vendo? Só mesmo nas quatro últimas casas decimais, o 9784 aqui deu 7838. Mas se a gente tivesse pedido para ele, em vez de fazer 10 vezes, fazer 20, vamos supor que a gente falasse para ele fazer 20 interações. Se eu mandar rodar, agora vai rodar rápido, tá? Bom, deu pau. Deixa eu explicar por que deu pau. É porque quando vai ficando muito perto do zero, aí acaba dando divisão por zero. Então, vamos tentar só 15 vezes. Vamos ver se melhora 15 vezes. Deu errado também. É porque você também não pode exigir muito do método. 12 vezes. 12 vezes deu certo aqui, ó, 12 vezes. A gente tinha dado um erro aqui de 10 a menos 16, aqui deu 10 a menos 16, mas diminuiu o erro um pouquinho, ó. Em vez de 2,2 deu 1,1, tá? Então é isso aí, gente. Esse aqui é o método de Newton-Raphson, sabe? Às vezes, a gente chamar essa função de ABS costuma ajudar. ABS, você subtrair uma coisa da outra e chamar isso de ABS. Às vezes atrapalha. Vamos ver aqui no caso ó, atrapalhou. Não pode colocar ABS aqui não, tá? Às vezes colocar ABS é bom, às vezes colocar ABS não é bom. Pegar só o módulo. Aqui pegou a função real mesmo, tá? Não precisava de fazer 12 vezes. Eu diria que não precisava de fazer nem 10 vezes. Se você fizesse 7 vezes, já estava bom aqui, ó. 7 vezes, você acha que o valor aqui é 1,7632 e aqui tanto o logaritmo quanto 1 sobre x deu praticamente igual, tá? E o erro aqui deu 10 a menos 5, né? 10 a menos 5. Se bem que aqui é 2 vezes 10 a menos 5, né? 1,9. É melhor deixar aquele 10 mesmo, tá? 10 é uma boa quantidade. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre o método. É, Eu vou agora fazer o seguinte, só chamar a atenção de uma coisa. Eu vou abrir mais um collab aqui. Vou abrir outro collab para vocês. É, Eu falei que eu não ia mostrar o programa do trabalho de informática 6. Não vou mostrar. Eu estou abrindo ele aqui, mas aqui não tem praticamente nada. Eu não vou rolar a página aqui para você ver o programa, não, tá? Eu só queria te mostrar o seguinte, que a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar o programa é instalar a biblioteca do cuprop. Para isso, você faz pip install cuprop, tá bom? Isso aqui é só comentário. E quando eu clico aqui, ó, ele instala essa biblioteca. O programa aqui todo está funcionando. E depois eu começo o código mesmo, propriamente dito. E aí eu falo que do cuprop eu vou importar propriedades do sistema SI. Além disso, eu vou importar também é, o pi, tá? E eu quis importar o log, mas com o nome de LN. Não precisava disso, não. Eu podia trabalhar com log igual. Bastava eu ter colocado assim, pi, vírgula, log, tá? Agora, aqui, olha, o fluido é o N-pentano. Você tem que escrever assim, N-pentano. O material, cobre, né? E quando eu quero pegar propriedades do fluido, por exemplo, eu quero achar quanto que é o ρ do fluido, aí eu escrevo props SI, coloco lá que é densidade, D, T a temperatura TA1. Aqui é para água, mas quando eu quiser pegar do, do próprio, como é que diz? Do próprio N-pentano aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, ROL, ó, ROL. Aqui eu coloquei F. Por quê? Porque lá em cima eu chamei o N-pentano de F. E aí eu fico com mais versatilidade. Se eu, em vez de usar N-pentano, se eu quiser usar, por exemplo, éter, que é um fluido também com baixo ponto de ebulição, ou fluocarbono, que também é um fluido com baixo ponto de ebulição, bastaria eu colocar ali éter, o fluido carbono. Teria que ser em inglês, tá? Nunca em português. Então, é isso, tá, gente? Aqui, quando você vai lá embaixo nesse programa, é,
a gente vê todos os resultados que eu achei lá, tá? E aí vai ter aqui, com certeza, o método de é, Newton Raphson também. Eu passei aqui correndo, né? Não sei se vocês vão conseguir congelar a imagem para ver. Não é para fazer isso, não. É para cada um fazer o seu, tá? Que mais que eu queria falar para vocês, hein? Ah, sim. Eu queria falar para vocês como é que calcula aquela temperatura máxima aqui, ó. Como que calcula essa temperatura máxima aqui, ó? É o seguinte, esse objeto aqui, a gente pode tratar como se fosse uma parede, tá? Uma parede, porque para dentro do quadro e para fora do quadro, não, para dentro do slide e para fora do slide, não tem variação de temperatura. A temperatura varia só assim, daqui para baixo, tá? Sabe o que que a gente pode... E aqui está tudo isolado, né? Se você for lá no livro do Icropera, então tem que ir no livro do Icropera. Pena que eu não deixei ele aberto. Mas deixa eu ir lá no livro do Icropera, eu esqueci. Eu tinha que ter deixado ele aberto. Então, se eu for aqui no Fundamentos de Transferência de Calor do Icropera, né? E eu vou no capítulo 3, e no capítulo 3 tem uma parte que chama é, geração de calor. É esse aqui, ó, condução, tá vendo aqui, ó, condução com geração de energia térmica. Então, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o tamanho agora, que eu cheguei lá, aqui, ó. Então, aqui é o item 3.5, condução com geração de energia térmica. Nesse caso aqui, isso aqui é uma tabela que não tem nada a ver, isso era sem geração, no generation. Quando você tem geração de calor, a equação da condução fica assim, sabe? Eu não estou dando aula de transição de calor para vocês, né, gente? Isso aqui é uma coisa que vocês já estudaram. A equação de condução de calor é uma derivada segunda na temperatura, né? Do lado direito aqui você tem aquele MCP dt, mas como é regime permanente aqui é zero. E nós estamos exatamente nesse caso, que é uma parede plana. E quando você faz a solução da parede plana, dá essa solução aqui, tá vendo? Dá essa solução aqui. Acontece que a parede plana, ela pode ter várias situações. Por exemplo, de um lado e do outro lado você tem a temperatura dada e o coeficiente de transferência de calor. E a gente pode pensar nesse caso aqui, ó. De um lado a gente tem convecção, só que essa convecção é por ebulição. E o coeficiente de transferência daqui, que você tem que usar, tem que ser o coeficiente dado pela correlação, por exemplo, de Rosenau ou Foster-Zuber. E na outra ponta da parede está isolado, é o nosso caso, a temperatura máxima é essa daqui, ó. Então você teria que aplicar essa teoria aqui, tá? Para conseguir achar essa temperatura máxima, e você teria que considerar esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. A solução, essa solução que ele apresentou aqui, é uma solução mais fácil de todas, em que ele falou que de um lado a temperatura é TS1, do outro é TS2, tá? No caso aqui, você pode até achar o TS2, dá para achar. É possível achar o TS2, mas é esse caso, enfim, tá? Você não pode achar o TS2 porque aquele T-conde ainda não foi resolvido, né? Aliás, foi. Como o T-conde foi resolvido, você tem, você tem, pode sim, você pode achar esse TS aqui, ó, temperatura da superfície. Sabe quem que é esse TS? Essa temperatura aqui, ó. Temperatura aqui, ó. Nessa base aqui, ó, do cobre. Então, você está com uma situação em que você tem essa temperatura, ela está prescrita, você sabe quanto que é ela, não precisa nem de usar o H de ebulição. Quer dizer, você usou o H de ebulição para poder achar esse TS, mas para resolver o cubo, você vai considerar que aqui é TS e que aqui o fluxo de calor é zero,
porque não está saindo calor aqui. Aqui é onde tem a temperatura máxima aqui. E a geração aqui vai ser o Q elétrico dividido pelo volume, viu? Porque nessa forma que aparece aqui, ó, nessa forma que aparece aqui, esse Qzinho aqui, tá vendo esse Qzinho que aparece aqui, ó? Esse Qzinho aqui, o que que ele é? Ele é o watt por metro cúbico, tá? A unidade dele é essa, o watt por metro cúbico, tá? Que, aliás, você não fez RI ao quadrado, você fez voltagem ao quadrado dividido pelo R. Foi assim que você achou. Em vez de R, resistência, vezes E ao quadrado, você fez voltagem ao quadrado dividido pelo R. E o V é o volume. Você tem, é o volume, né? Que é o volume daquele cubo, quanto que é? Aí você tem que dar quanto que é a aresta do cubo. Quando você fala que vai dar a geometria, toda a geometria, essa geometria envolve também essa aresta. Então é isso, gente. Isso aí que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu voltar aqui para o Teams. 30 minutos. Tem 30 minutos que eu estou gravando a aula. Aula não, né? Uma dica aqui. Como é que faz o problema número 6? O trabalho de informática 6, tá? E vou parar a gravação. Tá ok? Ah, só falando da prova que eu estava esquecendo. Olha, todo mundo praticamente errou aquela letra B que pedia para calcular aquele coeficiente de transferência de calor, porque aquele ΔP que aparecia no final da fórmula tinha que ser em Pascal, e todo mundo usou kPa, tá? Então, assim, ninguém. A Ana foi a que tirou 19, mas perdeu um ponto ali. O resto tudo dela está impecável. E aí, o que que eu fiz? Eu considerei, valia 4 pontos essa letra B. Eu dei 3 pontos, mesmo que você tenha errado aquilo, e o resto tudo eu corrigi, porque o resto era muito fácil, considerando o valor que você achou ali, apesar de errado. Então, por isso que você acabou não perdendo pontos no resto das questões. Então, praticamente todo mundo acertou a letra a letra B parcialmente, igual eu falei, mas a letra C, D e E, ok, eu dei total. E a última, a F, essa daí foi só a Ana que acertou e teve mais um, me desculpa, eu esqueci o nome, que acertou metade, vamos dizer assim. E, 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 e aquela última letra era o seguinte: eu perguntava assim, naquela questão, né? Naquela questão, não é isso aqui mais não, é a questão da prova. Eu falava assim que a temperatura da parede da caldeira foi dada, ela foi 190 graus Celsius. Eu perguntei por que que aquele valor ali, como é que você podia confirmar aquele valor? Olha, você tem o poder calorífico do combustível. Se você tem o poder calorífico do combustível, você pode saber quanto de calor que foi realmente para a caldeira. E esse calor, usando a lei do resfriamento de Newton, a lei de Fourier ali para a parede e tudo mais, você consegue achar aquela temperatura. Se ela não der 190, você tem que ir consertando até que vai dar um valor certo, tá? Tinha que envolver o poder calorífico do combustível ali, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou voltar para aqui. Não, não é aqui não. Eu tenho que vir para aqui e é aqui que eu consigo parar a gravação. É aqui, ó. Gravação, parar. Falou, gente.